Olá, boa noite! Sejam bem-vindas à nossa live de hoje, a nossa aula falando sobre conhecer o nosso corpo. Você habita seu corpo? Vamos conversar sobre isso, falar sobre o ciclo menstrual, falar como a gente pode observar o nosso corpo, tá bom? Então, gente, é o seguinte, convida aí geral para vir aqui me assistir, aprender um pouquinho sobre conhecer o próprio corpo, se observar, que isso é algo muito necessário nos nossos tempos atuais, em que a gente está tão distanciado do corpo. Eu fiquei bem pressionada, talvez nem tanto, mas fiquei um pouco, com o post de hoje, como ele repercutiu, né? Como a gente olha, é difícil para a gente observar a comunicação do nosso corpo, né? Entender que o nosso corpo se comunica com a gente o tempo inteiro é ainda uma coisa bem impressionante para as pessoas. As pessoas ainda acham isso impressionante, porque o corpo ele está muito distanciado, né? A gente reservou ao corpo um lugar de futilidade, um lugar que muitas vezes é tão básico, né? Tão pequeno e somente. Obrigada, Carol. Obrigada, Carol também está lá no YouTube. A gente reservou ao corpo um lugar menor. Então, a gente saiu desse lugar de entender o corpo como um lugar sagrado, como um lugar de autoconhecimento. Então, o nosso corpo também é um lugar de autoconhecimento, um lugar de olhar, de perceber, de nos conhecer. Nosso corpo ele nos dá muitas dicas do que está acontecendo com a gente, né? Quem começa a observar o próprio corpo, quem começa a se enxergar mais, né, durante o dia, durante a vida, a se observar de verdade, você começa a perceber como o corpo ele nos dá sinais. E aí eu quero saber de você, você consegue identificar os sinais que o seu corpo dá? Você consegue perceber o que é que ele está te dizendo? Você entende como você estava ontem, semana passada? Sabe por que eu pergunto isso? Porque às vezes eu converso com algumas mulheres em mentoria e consultoria, e eu pergunto assim, você se observa e tal? Não me observo, não sei como é. E como é que você estava ontem? Eu nem lembro, não lembro nem o que eu comi ontem. Lembro nem o que eu comi ontem. Como é que eu vou lembrar? Como é que eu estava? É muito chocante, né? Como a gente está deslocado de nos perceber. É como se estudar, movimentar o intelecto, movimentar a espiritualidade, movimentar. É tudo muito aqui, né? Os chakras de cima, os chakras sutis, eles são muito trabalhados. O cristianismo, o patriarcado nos levou muito a isso, né? Quando a gente perdeu essa noção da presentificação da deusa, né? De perceber o corpo, a gente perdeu também a nossa comunicação com o nosso corpo. Então, muitos dos adoecimentos, não só na área feminina, né, na área da ginecologia, mas também no corpo de forma geral, deriva muito a forma como a gente não percebe o nosso corpo, né? Como a gente não percebe como o nosso corpo está nos mostrando que algo precisa ser trabalhado ali. Porque um adoecimento, sempre que ele chega no corpo físico, ele já passou por uma série de etapas. Ele já passou pelo corpo espiritual, já passou pelo corpo emocional, já passou por vários corpos, por vários campos, até ele chegar no físico. E o nosso emocional, ele está muito ligado com todos os nossos sistemas. Então, quando a gente fala sobre observar o próprio corpo dentro do tocante da mulher, né, da mulher que sangra, da mulher com útero, que observa o seu ciclo menstrual, quando a gente fala sobre isso, a gente precisa observar as nossas emoções. Existe uma correlação muito grande entre as mudanças hormonais que nós passamos durante o nosso ciclo menstrual, com as mudanças que nós vivemos emocionalmente, com o que acontece na nossa vida, no nosso meio social, na nossa família, dos nossos círculos sociais, né? Então, quando a gente começa a observar isso, começa a perceber isso de forma mais direta, a gente começa também a entender que tudo está ligado. Então, gente, como eu estava falando, né? O nosso emocional, ele é muito ligado com o nosso ciclo menstrual, a forma como, com as nossas mudanças hormonais. Então, tá tudo muito correlacionado. Eu ia falar sobre um exemplo que era a candidíase. Eu costumava ter muita candidíase, vou dar um exemplo bem claro. Eu costumava ter muita candidíase quando eu estava morando na casa da minha mãe. A candidíase, ela está muito relacionada
com movimentos de sufocamento, sabe? Quando a gente está se sentindo sufocada, quando a gente não se sente no nosso próprio espaço, ou quando tem muito estresse, muito nervosismo, geralmente aí estoura uma candidíase. Ou em situações, mulheres, por exemplo, que têm candidíase de repetição, né? É muito comum que essas mulheres elas estejam sempre negando a si mesmas ou não se sintam dentro do espaço delas. É como se elas não se sentissem acolhidas onde elas vivem. É como se elas estivessem deslocadas. Então, quando eu morava na casa da minha mãe, eu sentia muito isso. Eu sentia muito isso. Só que eu não conhecia, né? Eu não conhecia ainda tanto, eu não tinha ainda todo conhecimento sobre ginecologia natural, sobre ervas e etc, né? Sobre ciclo menstrual. E aí, quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a entender por que a minha candidíase, ela aparecia sempre em momentos de muito estresse, de muito sufocamento dentro da casa da minha mãe, né? Porque lá eu me sentia assim. Então, eu estou dando esse exemplo porque quando a gente pensa sobre uma questão do físico, olhando para o corpo humano como um sistema integral, a gente entende que as coisas não são separadas, né? A medicina tradicional, ela cuida muito dos sintomas, né? Ela cuida muito daquilo que a pessoa está sentindo e ela toma um remédio e pronto, resolveu. Então, ela não olha para a causa, né? De onde vem aquilo? De onde vem aquela dor de garganta? De onde vem aquela candidíase? De onde vem esse mioma? Claro que existem coisas, né? Existem adoecimentos que eles têm toda uma trajetória, tá? Tem uma coisa que eu até queria pontuar sobre o post de hoje. No post de hoje, eu coloquei assim, dor de garganta, aí coloquei o que é que o corpo estava sinalizando. Dor de cólica, dor no útero, o que é que o corpo estava sinalizando. Claro que essas coisas que eu coloquei, né, e todas as observações que a gente vê por aí, inclusive em livros que estudam sobre isso, são observações a partir de outros estudos, de observações. Não são verdades absolutas. Tudo que a gente fala sobre corpo precisa ser olhado dentro e a partir de cada corpo. Isso é muito, muito importante o que eu estou dizendo. Não peguem nada do que vocês veem pela internet como verdade absoluta sobre corpo, tá? Muita atenção com isso. Por quê? Existem adoecimentos, né? Existem dores de garganta, cólica, miomas, a candidíase, que tem toda uma história por trás. Tem uma história de crenças limitantes, de questões dessa mulher. Tem uma história de ancestralidade dessa pessoa. Tem uma história de questões de ciclos viciosos, de padrões viciosos que essas pessoas estão vivendo. Vocês estão entendendo o que é que eu estou querendo dizer? Por isso que cada caso, cada corpo, cada ciclo precisa ser observado. A gente tem, claro, coisas gerais que a gente vê, né? Como que eu coloquei hoje. São coisas bem óbvias, bem gerais. Dores nas costas quase sempre significam que a pessoa carrega muito peso na vida, ou muita solidão, ou muito cansaço, ou muita responsabilidade. Quase sempre. Existem, obviamente, as exceções, existe cada caso, existe cada questão. Para a gente descobrir o que é que acontece por cada questão, aí eu volto para aquilo que eu estava falando. A gente tem que aprender a olhar o nosso corpo como um sistema integrado. Eu não olho o meu corpo a partir somente da ginecologia natural, a partir somente do meu físico, a partir somente da minha espiritualidade ou da minha emoção. Eu olho o meu corpo pensando em todo esse sistema como um ser integral e não como um sintoma, entende? Então, se eu consigo entender o meu corpo, se eu paro para observar o que é que o meu corpo está me dizendo, essa observação ela vai partir dessa noção integral de olhar para o ser humano, né? De olhar para o corpo humano. Então, isso é uma coisa muito necessária quando a gente fala sobre a observação do corpo, quando a gente fala sobre ciclo menstrual, quando a gente fala sobre corpo em geral. Tá? Porque existe muita informação pela internet, né? Uma coisa que eu sempre falo, assim, a gente fala sobre ciclo menstrual, né? São 7 dias para fase pré-menstrual. Vou falar sobre tudo isso hoje. 15 dias para pré-menstrual, 7 dias só para ovulatória. Tantos dias, não, né? Porém, existem mulheres que ficam mais dias, existem mulheres que ficam menos dias, existem mulheres... Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Que é preciso você entender como o teu corpo está reagindo à tua vida. É preciso você entender como o teu corpo está reagindo à pandemia, está reagindo
ao Covid, está reagindo às questões dos teus relacionamentos, do teu trabalho. O ciclo menstrual e o corpo em geral vai se comunicar com tudo, porque é um sistema integral. Então, não existe uma coisa que é apenas aquilo e pronto. Então, é isso. Quando a gente vai observar o nosso corpo, a gente vai entender como os nossos ciclos viciosos, como os nossos padrões estão acontecendo. No caso aqui... Pausa, peraí, deixa eu beber água mesmo. No caso aqui, a gente está falando sobre uma observação a partir do ciclo menstrual, tá? Mas isso vale ciclo menstrual emocional, vou já explicar melhor sobre isso. Mas isso vale para qualquer observação, independente se você é mulher ou não, enfim, para qualquer observação, tá? Se você for observar o seu corpo, você precisa sempre estar correlacionando todo esse sistema integral, olhando para o corpo de forma integral, beleza? Agora eu vou entrar aqui no ciclo menstrual, que é realmente o meu lance, tá? E aí, antes disso, quero falar um pouco sobre como o nosso corpo, porque tá muito, como eu falei para vocês, né, o ciclo menstrual ele tá muito ligado com o ciclo emocional. Por isso que muitas vezes a gente fala ciclo menstrual emocional. A gente relaciona sempre o ciclo menstrual com o ciclo emocional. Por quê? Todas nós, mulheres que sangram, nós, mulheres que temos útero, a gente passa por uma mudança hormonal. Essa mudança hormonal acontece sempre, e ela mexe de forma absurda com as nossas emoções. Consequentemente, ela mexe com o nosso comportamento, ela interfere nas nossas relações, ela interfere no nosso trabalho, interfere em tudo. Então, quando a gente entende que esse processo hormonal, né, ele vai interferir em todo o nosso sistema e no nosso comportamento, né, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, a gente vai compreender as coisas de forma mais abrangente, né? A gente vai conseguir ver e entender que aquilo que a nossa boca cala, o nosso corpo, ele vai falar. O nosso corpo, ele vai transmitir. Então, aquilo que você não verbaliza, aquilo que você não expressa, que você engole, que você nega, que você tem medo, o teu corpo vai transmitir. Seja na pré-menstrual, a partir de uma super irritabilidade, onde você quer matar as pessoas. Seja na menstrual, super cólicas, super dores de cabeça, super... Então, assim, o teu corpo, ele vai expressar de alguma forma. Seja a partir do ciclo menstrual, seja a partir de um adoecimento no útero ou, enfim, em outra área do corpo, seja a partir de algum adoecimento. A expressão vai precisar acontecer, porque nós somos um corpo de energia. Falando agora dentro do tocante da energia, né? Nós somos um corpo energético em movimento. E por ser um corpo energético, todos os nossos chakras, todos os nossos corpos energéticos, eles estão movimentando a energia. Então, eu não posso, sempre que tiver algo travando, vai ter que ser expressado. Vai ter que ser expressado. Seja por adoecimento, seja por doença, seja por irritabilidade na pré-menstrual. Entende? Então, é muito simples. O cálculo é simples. O cálculo é simples. Quanto mais você engole sapo, meu amor, pior vai ser a sua pré-menstrual. Quanto mais você odeia o seu ciclo menstrual, pior vai ser a sua fase menstrual. Porque isso vai ser transmitido, vai ser verbalizado, vai ser mostrado pelo teu corpo. O teu corpo vai expressar isso energeticamente, fisicamente, com falta de vitalidade, com adoecimentos. Então, isso é algo que você vai precisar trabalhar. E aí, uma coisa muito importante é que as pessoas não querem acompanhar o ciclo porque elas acham que não tem tempo, porque elas acham que é uma coisa que vai demorar demais, porque elas acham que, ai meu Deus do céu, não tenho tempo, faço muitas coisas. Tá. E aí, esses dias, eu estava conversando com uma pessoa, aqui pelo direct, e aí ela falou assim para mim, Sara, eu não observo meu ciclo porque eu não tenho tempo. E tem gente também que não tem tempo. Isso é engraçado. Mas para ficar horas aqui passando o feed, passando história, você tem tempo. Mas para parar 5 minutos e pensar um pouco sobre o seu dia, você não tem tempo. Por quê? Por que que a gente tem tempo para tudo e para todos? Menos para nos observar, menos para olhar como o nosso corpo está falando. A partir de adoecimento, de dores de cabeça, de dor nas pernas, de dor no joelho, tudo isso é comunicação. Tudo isso é comunicação. Então, se eu não entendo o que meu corpo está falando, eu vou fazer o quê? Eu só vou reclamar.
Eu não vou cuidar dele, só vou reclamar. Ou então eu vou tratar o sintoma, vou tomar um remédio, passar dor de cabeça, vou, sei lá, fazer qualquer coisa para tratar aquele sintoma. Eu não vou olhar para a causa. E aí o sintoma vai fazer o quê? Ele vai voltar. Porque você não está tratando ele, você não está cuidando dele. Entende? Então, sempre a gente precisa observar, ter tempo, né? Dar tempo para a nossa observação, dar tempo para nós mesmas e dar tempo para a nossa observação. Olhar para o nosso corpo e dar tempo para que a gente possa compreender ele, porque a gente não é ensinada a isso. A gente não é ensinada a isso. Entendeu? A gente é ensinada a negar o nosso corpo, a ter medo de nos tocar. A gente não habita o nosso corpo, porque o nosso corpo ele é carregado de culpa. Desde que a gente chega. Né? O corpo da mulher, ele é um corpo carregado de culpa. Ele é um corpo carregado de medo. Historicamente, a gente traz isso, né? Historicamente. Existe aí o cristianismo, as filosofias cristãs, que trazem muito essa culpa arraigada dentro das histórias de Adão e Eva, por exemplo, né? Onde Eva foi a culpada por acessar o conhecimento. Né? A Eva, e com todo respeito, né? Estou aqui refletindo sobre uma história, porque é uma história que nos é contada e que virou verdade absoluta. Mas Eva, ela foi culpada por acessar o fruto do conhecimento. Né? Como eu falei, em uma das aulas que eu dei aqui recentemente, nas lives da manhã, que a gente já traz essa culpa. O nosso corpo, ele é recheado de culpa, gente. Então, a gente não habita esse corpo porque a gente tem medo. A gente não toca esse corpo porque a gente tem medo do nosso prazer. A gente tem medo daquilo que... A gente tem medo de sentir prazer. A gente tem medo de entender o prazer. Quantas vezes eu encontrei mulheres, eu falei com mulheres sobre conhecer o próprio corpo, sobre sexualidade, e elas, recentemente mesmo, o medo de sentir prazer. Sara, eu não sinto prazer porque quando eu tô sentindo, eu paro, porque eu tenho medo. Eu tenho medo. Então, essa pessoa, ela não entende o próprio corpo, ela não entende, ela não conhece o prazer dela. Ela não entende até onde o corpo dela vai. Ela não entende o que o corpo dela diz, ela não entende que é seguro ela deixar o corpo dela sentir. Isso vai reverberar, minha gente, em tudo. Isso vai reverberar em tudo. Não habitar o nosso corpo reverbera em todas as áreas da nossa vida. Isso vale para todos os seres humanos. Para nós, mulheres, isso é assim muito mais gritante por conta toda essa culpa que a gente carrega, toda essa negação ao nosso prazer que a gente traz desde a nossa infância. Né? A gente mal é ensinada sobre o nosso órgão reprodutor, sobre o nosso sistema reprodutor. A gente tudo é muito assim, né? Tabu, é um tabu muito grande falar sobre isso. Então, não habitar o seu corpo e não conhecer o seu corpo é algo que pisa em cima da tua autoconfiança, sabe? Pisa em cima daquilo que tu quer construir. Se eu não tenho a noção do que eu sou, né, do que eu habito, se eu não sinto a minha presença nessa terra e nesse corpo, é muito mais difícil eu entender o meu propósito. É muito mais difícil eu entender que eu posso realizar algo. Faz sentido, gente, isso que eu tô falando para vocês? Me respondam aqui, todo mundo. Quem tá no YouTube, quem tá aqui no Instagram. Me respondam se faz sentido isso daqui que eu tô falando. Como é que vocês percebem isso? Vocês sentem isso também? Eu sentia algo, assim, muito forte, principalmente antes de ser mãe, sabe? Eu sentia como se eu não fizesse parte do meu corpo, como se eu tivesse descolada, sabe? Como se fosse uma coisa, assim, completamente distanciada de mim. Era uma coisa tão louca, tão absurda. A gente vai já voltar para o ciclo menstrual, já só falar sobre isso aqui. Era uma coisa tão absurda, para vocês terem noção, que eu acho que eu até já falei isso em outras lives, eu era uma mulher muito magra, antes de ser mãe, eu era muito magra, né? Pouco mais do que eu, assim, eu era magra. E aí, eu só comprava roupa G. Comprava roupa G porque eu me enxergava como a menina que foi gordinha, porque eu fui uma criança gordinha, né? Eu me enxergava gordinha, sabe? E isso me trazia um deslocamento tão grande do meu corpo, a disfunção que eu tinha da minha imagem. Por exemplo, eu não me tocava, né? Eu não me tocava. Me tocava com uma frequência muito menor.
e com muito mais medo. Eu me sentia impura quando eu me tocava. Olha que louco isso. Eu me sentia impura quando eu me tocava. Outra coisa muito forte também, que acontecia comigo antes de eu conhecer sobre o meu corpo, antes de eu saber tudo isso aqui que eu tô falando para vocês, antes de eu trabalhar com isso e conviver com isso o tempo todo, a partir dos ciclos de outras mulheres, do meu e etc., eu passei 7 anos tomando anticoncepcional, né? E assim, quando eu menstruei, eu sentia muita dor, né? Eu desmaiava, era uma coisa assim, bem complicada. Sentia muita dor, desmaiava, era um ciclo muito longo, né? Então era algo assim, muito, muito, muito difícil. E eu odiava menstruar. Eu odiava. Era a coisa que eu mais odiava, era menstruar. Era muito ruim para mim. Era muito ruim. Por quê? Porque era sofrido, minha gente. Era sofrido. Eu desmaiava na escola. Quantas vezes eu saí da escola para o hospital? Sabe? Porque desmaiava. Porque desmaiava. Então, era uma coisa complicada, sabe? Era uma coisa muito difícil para mim. Então, eu não aceitava. Eu vi isso a minha vida inteira. Minha mãe, ela tinha esse mesmo padrão. Minha mãe tinha esse mesmo padrão. Ela também não gostava, ela também se sentia incomodada quando sangrava, ela também parecia doente, ela também sentia muita dor. Era muito parecido, muito parecido. E aí comecei a vida sexual, né? E aí comecei a tomar anticoncepcional. Passei 7 anos tomando anticoncepcional. E tudo isso passou. Meu sangramento ficou 3 dias, eu comecei a não ter mais cólica, não sentir mais nada, era uma coisa maravilhosa. Porém, a minha pré-menstrual, minhas irmãs, se eu disser para vocês, era uma coisa complexa. Era uma coisa difícil. Eu ficava uma pilha de nervos na pré-menstrual, gente. Eu ficava uma pilha de nervos. E era algo assim tão forte que como eu não me conhecia, como eu não conhecia o meu corpo, eu nunca tinha olhado, né? Eu era de uma forma que eu não sabia nem quando é que eu ia sangrar. Não tinha nem noção. Eu não acompanhava nem pelo app. Entende? Eu não acompanhava nada. Era zero acompanhamento, zero, nota zero, total. E aí, quando eu achava, quando eu tomava anticoncepcional, né, que eu achei várias vezes que eu tinha algum problema, alguma questão psicológica, eu achava que eu tinha alguma coisa, sabe? Mas, gente, quando eu conheci o Sagrado Feminino e conheci todo o movimento, e aí parei com o anticoncepcional e fui parei total. Fiquei só com a camisinha, sem usar nada. Parei total. Até hoje sou assim, gente, eu não tomo nada. Nem dia, eu não tenho nem dia. E aí, gente, eu entendi que, na verdade mesmo, era um anticoncepcional. Que estava alterando o meu humor de uma forma que vocês não têm ideia. Quando eu parei de tomar anticoncepcional, aí eu fui me reconhecer. Aí eu fui entender como era que eu agia com as situações, como era que eu estava trabalhando, como é que eu sentia as coisas, como é que eu reagia às emoções, porque eu não sabia, né? Eu não sabia. Entendeu? Não sabia porque eu estava ali, minhas emoções elas estavam sendo guiadas por hormônios superficiais. Eu vou já falar sobre os hormônios para a gente entender um pouco sobre isso, entender como o anticoncepcional age nisso, tá? Então, era uma coisa muito complicada, sabe? Quando eu parei de tomar anticoncepcional, voltou um pouco tudo de novo, mas aí eu comecei a me conectar com o meu corpo, comecei a me conectar com o meu ciclo, comecei a estudar sobre isso, comecei a entender que o que eu sentia, as dores que eu sentia, eu não tinha nenhum problema, né? Não tenho nenhum problema ginecológico. Mas eu comecei a entender que quando eu comecei a me conectar com o meu corpo, a entender o meu corpo, a olhar para mim, né? E aí eu comecei a perceber, gente, mas assim, o que está acontecendo? Por que eu continuo tendo dores? E aí eu fui investigar a minha ancestralidade, eu fui ver como eu lidava com o meu sangue, como eu lidava com o meu ciclo, como eu lidava com a forma como a minha mãe lidar, como a minha avó lidar com o sangue dela. Então, quando eu comecei a fazer esse ciclo de compreensão, esse entendimento geral, para perceber como era que aquilo acontecia, aí quando eu comecei a cuidar disso, através do autoconhecimento, através de resolvendo questões na terapia com psicólogo, na terapia integrativa, nos processos internos, nas vivências, etc, etc, aí as coisas mudaram de figura.
Entenderam? Aí as coisas mudaram de figura e hoje eu não tenho cólicas. Eu não tenho cólicas, eu tenho incômodos. Inclusive, hoje eu tô no terceiro dia de sangue, né? Eu menstruei faz 2 dias e no primeiro dia eu trabalhei o dia inteiro. Então, assim, cólica, não senti cólica, não sinto cólica. Eu sinto aquele cansaço, aquela coisa, né? De querer ficar quietinha e tal. Infelizmente, nesse ciclo eu não pude ficar quietinha porque eu tô em pré-lançamento, então eu tava fazendo muitas coisas, eu tive que trabalhar. Então, eu reservei, assim, alguns minutos, uns 30 minutos em cada dia, para poder ficar bem em silêncio, para poder me conectar, né, com essa fase menstrual. Foi o que foi possível. Eu sempre trago muito isso, gente. O que é possível você fazer? Como é possível você se conectar? Entendeu? E isso é algo muito necessário, a gente entender como você pode fazer, como você pode se conectar. Porque a gente quer, às vezes, as pessoas que falam sobre o ciclo menstrual, né, querem exigir, ou então as mulheres leem no livro, querem exigir que as mulheres na fase menstrual fiquem o dia inteiro sem fazer nada. Fiquem o dia inteiro dormindo. Só que não dá, né, gente? Nós somos mulheres modernas. A gente trabalha, a gente tem filho, a gente tem vários compromissos. E a gente tem que continuar dando conta desses compromissos. Então, o que é que eu faço quando as coisas estão, assim, bem movimentadas? Eu reservo tempos para que eu possa me respeitar. Para que eu possa olhar para mim. Para que eu possa entender o que está acontecendo comigo. Né? E isso, para mim, faz a diferença, sim, tá? Não só para mim, mas para todas as mulheres que fazem isso, isso realmente faz a diferença, isso realmente modifica algo, tá bom? E aí eu quero falar para vocês, falando sobre isso, né? Eu trago aqui o meu exemplo, né? O que é meu, o que foi que mudou em mim, para mostrar para vocês que conhecer o próprio corpo, entender o próprio ciclo, conhecer a sua história, a história que está por trás do ciclo muda tudo. Muda tudo. Recentemente eu fiz um post falando sobre anticoncepcional. E aí veio uma pessoa conversar comigo no direct e ela falou, Sara, eu passei anos, falou que tinha mioma, tinha endometriose, tinha muitas dores, e ela não queria comer anticoncepcional, parou o anticoncepcional, tomava e parou. E aí tentou vários tratamentos alternativos, ginecologia natural, e não deu certo. Não deu certo. Parou de usar absorvente comum, começou a usar o absorvente de pano e o coletor, foi para círculo de mulheres, disse que se conectou com o seu feminino, mas não melhorou a endometriose, não melhorou as dores, tá? Claro que a endometriose aí, a gente tem um adoecimento grave, né? Entre aspas, grave, que agrava essas dores, agrava todos esses sintomas. Mas eu já vi mulheres com endometriose que depois que começam a se conectar, começam a perceber todo o histórico por trás daquilo que elas sentem com cada adoecimento, né, conseguiram lidar melhor, conseguiram passar melhor pela doença e cuidar, sem necessariamente estar tomando anticoncepcional. Né? Também buscar ginecologistas que trabalham de forma mais natural, né, que podem buscar saídas mais naturais, é também uma boa forma de trabalhar isso. Também ginecologistas que não são necessariamente médicas, né, mas terapeutas de ginecologia natural, pessoas que trabalham com essa área das ervas também ajuda muito. E aí, ok, ela falou tudo isso para mim, eu escutei, e aí eu perguntei assim, ok, tudo bem, você então fez tudo isso, não adiantou de nada. Agora me diga uma coisa, como é que você lida com o seu feminino? Como é que você lida com a relação com a sua mãe? Para você, você gosta de menstruar ou é a pior coisa do mundo? Imagino que você não gosta. Até falei assim, imagino que você não gosta, que você sente muita dor, mas como é que você lida com isso? Quando o sangue chega, o que é que você sente? Você sente raiva? O que é que você pensa quando o sangue chega? Como é que é para você? Me fala. Aí o que que ela respondeu? Eu odeio. Eu odeio. Eu não tenho relação boa com a minha mãe. Eu odeio me relacionar com mulheres, de relação de amizade, né? Eu não consigo ser amiga de mulheres, eu não consigo estar perto de mulheres, eu não confio nas mulheres, eu não confio em mim, né? Como mulher, eu me acho instável, eu me acho frágil, eu me acho fraca. E tudo isso vem da minha mãe também. Minha mãe também é assim, minha relação com minha mãe é péssima, né? E ela começou a abrir a torneira, né? E aí eu falei assim, pronto. Então agora a gente entendeu por que as suas dores não passou com tudo que você fez. E aí lembram do que eu falei no começo aqui da nossa aula? Que não adianta a gente fazer todos os movimentos se a gente não entende a história que está por trás de cada corpo. Lembram o que eu falei no começo? Por trás de cada corpo existe uma história. Existem crenças limitantes, existem formas de lidar com a vida, com o feminino,
com o masculino, com tudo. Então, é preciso observar a história de cada corpo. O que está por trás de cada história? Isso vai nos mostrar muito sobre o que está acontecendo no nosso corpo. Então, quando eu disse para ela, tá explicado, ela faz todo sentido mesmo. Faz todo sentido. Ela falou que mesmo com todo o movimento dela, com o círculo de mulheres, ela não conseguia ainda lidar com tudo isso. Né? Então, é muito delicado, sabe, gente? Quando as mulheres falam assim, eu entendi o meu feminino, eu li um livro tal. Gente, é um processo. Tá? Não é assim, liga um botão aqui e entendeu o feminino, é um processo. O conhecimento que você vai adquirir, né? Os conhecimentos que você vai adquirir, as percepções que você vai ter, as aulas, os livros, as vivências, todas vão agregar ao seu conhecimento. Vão agregar a sua compreensão do seu feminino. Mas entender o seu feminino é algo seu. Entender o seu feminino é algo seu. É algo pessoal. Sabe? É algo que você vai ter que observar a partir da sua história. Não é do nada. Quero falar um pouquinho para vocês sobre as fases, né, do ciclo menstrual. Como a gente pode entender emocionalmente, como a gente pode começar a compreender cada fase, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar para vocês. Antes de falar sobre as fases, eu tô olhando aqui na minha colinha, e eu quero falar sobre essa questão do ciclo hormonal, tá? Vou falar sobre o ciclo menstrual, como ele acontece, e sobre essa questão do ciclo hormonal. Nós mulheres passamos por uma montanha-russa hormonal. Essa montanha-russa, ela influencia as nossas emoções, influencia as nossas relações, tá? Então, com essa montanha-russa, logo que a gente sangra, a gente tá... Massa, Jéssica. Logo que a gente sangra, a gente tá com todos os nossos hormônios em baixa. E a gente sangra e o sangue desce, fazendo uma limpeza física no nosso corpo, tá? E essa limpeza física, ela acontece realmente limpando as toxinas do nosso corpo. Antes de acontecer a limpeza física, só uma observação, acontece a limpeza emocional, que é na fase pré-menstrual. Eu chego já lá. E aí, quando a gente sangra, a gente tá dando início a um novo ciclo, tá? Começando a subir essa montanha hormonal. Então, todos os hormônios estão lá embaixo. Aí, o nosso sangue, ele dura mais ou menos, o ciclo menstrual. O ciclo menstrual, gente, importante. O ciclo menstrual, ele não é somente a fase menstrual, que é quando a gente está sangrando. Ciclo menstrual, ele é de quando a gente sangra até o próximo sangramento. Então, o ciclo menstrual ele tem duração de algumas mulheres 30 dias, algumas 21, algumas 28. Geralmente 28 é o ideal, tá? Mas existem algumas mulheres que ficam até 30 dias no ciclo menstrual, não é sangrando. Sangrando, nós ficamos até 7 dias, algumas mulheres. Certo? Importante isso, tá? Para vocês entenderem o ciclo menstrual de vocês, é importante. E aí, quando a gente está na fase menstrual, todo o nosso corpo, né, todo o nosso ciclo, todos os nossos hormônios, eles estão em baixa, certo? E aí ficamos na fase menstrual mais ou menos durante 7 dias, né, de 3 a 7 dias. Nessa fase, a gente está muito mais espiritual. Existe uma coisa muito interessante que eu quero comentar com vocês, que nessa fase, na fase menstrual, os nossos chakras, eles estão todos abertos. O nosso campo, ele está mais aberto. Por isso a gente fica mais sensível. É a nossa fase mais espiritual do ciclo. É a fase onde a gente está mais sensitiva, mais perceptiva, né? É uma fase muito boa para você observar as coisas a partir da tua intuição, sabe? Entender as coisas a partir da tua intuição. Então, hormonalmente, todos os nossos hormônios estão lá embaixo, nessa fase. Estão bem baixinhos, tá? E aí, quando a gente sai da menstrual, que dura mais ou menos de 3 a 7 dias, a gente entra na fase pré-ovulatória, que é a fase que antecede a fase ovulatória, que é a fase ovulatória e a fase fértil, tá? Então, a gente entra na pré-ovulatória, logo depois da menstrual. A pré-ovulatória, ela tem duração mais ou menos de 7 a 10 dias. Algumas mulheres podem ficar até 3 dias na pré-ovulatória. Importante. E nessa fase, o que está começando a movimentar o nosso corpo? O hormônio
do estrógeno. O estrógeno, ele vai trazer vitalidade, ele vai trazer energia para o nosso corpo, ele vai nos dar emoções muito positivas, né? Ele vai trazer para a gente alegria, entusiasmo, vontade, força de ação, a gente vai estar naquele movimento, assim, muito de fazer acontecer, né? A pré-ovulatória, ela tem muito isso, assim, essa vontade, essa vitalidade. Então, a pré-ovulatória, ela vai trazer muito isso, assim. E é uma fase que o hormônio do estrógeno ele tá muito em alta. E aí, ou seja, a gente está indo para um pico de alegria, né? Um pico de vontade, de desejo, de fazer acontecer. Depois da pré-ovulatória, a gente chega na ovulatória, que é a fase fértil. Onde acontece a fase fértil, tá? Porque a nossa fase fértil, ela pode ter duração, a nossa fase fértil mesmo, né? A janela fértil, ela só é durante 24 horas, certo? E ela vai acontecer entre o 14º, 15º e 16º dia. Entre esses 3 dias, vai acontecer, em algum desses 3 dias, a tua janela fértil. É muito louco isso, assim, só uma observação, porque a gente toma anticoncepcional por 30 dias para prevenir uma possível gravidez que pode acontecer em 3 dias. Entendam isso. Olha que coisa louca. Olha que coisa louca é o sistema. Né? Então, assim, a gente toma durante 30 dias para prevenir algo que vai acontecer numa janela de 3 dias em um dia, em 24 horas. Em 24 horas. Olha isso, cara. Então, assim, é absurdo, né? Você tá ali trazendo tanto hormônio para o teu corpo. Só por conta que você não conhece o seu corpo, não entende, né? Não tô falando mal do anticoncepcional não, tá, gente? Porque eu acredito que ele foi muito necessário dentro do feminismo, foi uma luta, foi algo que a gente alcançou, né? Que foi merecido, que nós alcançamos o direito sobre o nosso corpo e etc, etc, etc. Mas é uma bomba, tá? É uma bomba e é muito delicado. Eu não indico para as mulheres tomarem, mas se elas quiserem tomar, o corpo é delas e elas que escolhem, porque nós somos donas do nosso corpo, nós precisamos ser donas do nosso corpo, tá? E aí, voltando, a fase ovulatória, que é onde acontece o período fértil. O período fértil são esses 3 dias, entre o 14º, 15º e 16º dia. Como é que você entende qual é o 14º, 15º e 16º dia? Contando os dias do teu ciclo. Você vai começar a contar os dias do teu ciclo a partir do dia que você sangrou. O dia que você sangrou é o primeiro dia do ciclo. E aí você sai contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entendeu? E aí o 14º, 15º e 16º dia é provavelmente o dia que vai acontecer o período fértil, a fase fértil. Em um desses 3 dias. Então, esses são os dias que você tem que estar mais atenta, tá? E aí, o que está acontecendo hormonalmente no nosso corpo nessa fase? O hormônio da progesterona já está subindo também. E aí tem outros hormônios, tá, gente? É porque a progesterona e o estrógeno são os hormônios que ficam mais acentuados, mas tem outros também que estão movimentando. E a progesterona, ó, sobe, trazendo energia, trazendo libido, trazendo desejo, trazendo... Então a gente teve um pico de alegria ali no estrógeno e agora com a progesterona um pico de comunicação, de vontade, de empatia, de beleza, a gente fica linda e maravilhosa. Então é pico, é energia. E aí quando a gente chega na pré-menstrual, o que que acontece? Todo mundo vai caindo. É como uma montanha-russa, ó. Subir na montanha-russa, quando eu chego aqui, ó, caio. Então, gente, não é por acaso que a gente fica como a gente fica na pré-menstrual. Vocês estão entendendo? Não é por acaso, não. Não é por acaso porque tá acontecendo ali essa queda brusca. Existe uma queda brusca hormonal acontecendo no nosso corpo durante o nosso ciclo menstrual. É hormônio que sobe, é hormônio que desce, é hormônio... Minha gente, aí você pega o quê? Você pega o anticoncepcional e taca mais hormônio artificial. Entendeu? Aí você fica como? Alterada, querida. Você fica alterada. Entendeu? Emocionalmente alterada. E não é por acaso. Você já está passando naturalmente por uma montanha-russa de hormônios. E aí você taca mais hormônio ali. Que é para poder, né? Taca mais hormônio. Então, como é que você quer que não seja algo que vai mexer totalmente com você? Então, por que eu estou explicando isso? E aí, só falando aqui um pouco, né? Uma observação. Estou explicando isso porque a gente não tem um acesso aberto sobre esse conhecimento. A gente não tem.
A gente tem apenas o mundo dizendo que nós somos instáveis, que nós somos desequilibradas. Mas ninguém explica o que acontece dentro do nosso corpo, ninguém mostra. E a gente é tão negado isso, a gente traz tanta culpa, tanto medo do corpo, de habitar esse corpo de mulher que sangra, tanto medo, é tanta dor desse habitar, que a gente não se interessa. É como se isso fosse bobagem, é como se não desse tempo, sabe? Não dá tempo, isso não é importante. Não é importante até você adoecer, né? Não é importante até você estar sentindo dor. Por que só quando a gente está sentindo dor, só quando a gente adoece, que a gente vai atrás de entender o que está acontecendo? Não precisa disso. Se você conhece o seu corpo, se você entende como ele está funcionando, como ele está se comunicando com você, você entende o que está acontecendo. Você consegue resolver de forma mais clara, porque você está entendendo a comunicação do teu corpo. Você está habitando ele, conversando com ele. A gente não tem tempo nem para parar para se ouvir. Imagina para observar o próprio corpo. Como é que pode? Como é que você tem tempo para todas as pessoas ao teu redor, mas você não tem tempo para sentar 5 minutos e anotar como foi o teu dia? Me conta, porque eu não entendo a lógica. Eu não entendo, não. Não entendo, não. Como é que pode? E aí desenvolve mioma, desenvolve endometriose, candidíase de repetição, desenvolve o ciclo completamente desequilibrado, desenvolve enxaqueca crônica, certo? Um bocado de adoecimento aí, ó, tá a lista. Um bocado de adoecimento físico. E não sabe por quê. É o corpo. Ai, que difícil ser mulher. Ai, que difícil. Muito difícil ser mulher. Ai, é muito difícil. Ai, eu odeio sangrar. Reclamar é muito fácil, né, minha gente? Reclamar é muito fácil. Agora, conhecer, parar para conhecer, para entender, aí não dá tempo. É complicado. É complicado. E aí, agora falando sobre a fase pré-menstrual, tá? A fase pré-menstrual, que é essa fase, entre aspas, temida, né? Que as mulheres têm temem muito como nós ficamos nessa fase, a gente fica muito irritada, fica com muitas questões, né? Por que isso acontece? A fase menstrual, ela é uma fase, a fase pré-menstrual, ela é uma fase de limpeza emocional. Então, lembra que eu falei no começo da aula, tudo que aquilo que o corpo, que a boca cala, o corpo fala, tudo aquilo que nós engolimos, o corpo ele vai transmitir e ele vai expressar. Você precisa expressar. Os nossos canais energéticos e emocionais, eles são canais que estão em movimento constante. Então, se algo ali está parado, se algo está sem movimento, então eu vou ter que expressar aquilo. Eu vou ter que colocar aquilo para fora de algum jeito. Seja com falta de vitalidade, seja com adoecimento, seja com dor de cabeça, seja com uma TPM, seja com uma pré-menstrual danada. Isso vai sempre vir à tona, né? De algum jeito. A Jéssica falou, geralmente é mais fácil culpar o exterior do que olhar para nós mesmas. Exatamente. É muito mais fácil dizer que você tá assim porque o mundo tá, porque ninguém te respeita, porque não sei o quê, não sei o quê. Gente, assim, do mesmo jeito que nós não fomos educadas a olhar para o nosso corpo, o mundo não foi educado a respeitar a nossa vontade de olhar para o nosso corpo. Como eu sempre digo, é preciso educar os homens que estão do nosso lado, os nossos companheiros e companheiras, é preciso educar também. Infelizmente, é preciso. É preciso dizer, olha, eu preciso de um tempo para mim. Eu preciso fazer tal coisa. Você precisa comunicar. Você precisa dizer, infelizmente é assim. É assim. Porque se nós estamos carregadas dessa culpa patriarcal, dessa culpa pelo corpo, se o nosso corpo está carregado de medo, né, e de culpa, e de erro, sabe? Se o nosso corpo está trazendo isso ancestralmente, por conta de um feminino tão pisoteado, essas pessoas, de alguma forma também, todas as pessoas estão com seus femininos pisoteados. E todas as pessoas também não tiveram esse conhecimento sobre o próprio corpo, sobre entender que a mulher é cíclica, que a mulher não é linear, né? Que a mulher não, o sistema integrado da mulher não funciona igual ao sistema do homem.
Não funciona igual. Não funciona. Então, não adianta você querer levar a sua vida e fazer as suas coisas igual os homens fazem, porque nós não funcionamos igual. É diferente a forma como a gente funciona. E o porquê, Sara? Eu acabei de explicar. Eu acabei de falar sobre toda essa montanha-russa hormonal que a gente passa a nossa vida. Minha gente, a gente dentro de um ciclo desse, existem 4 de nós em cada ciclo. Vocês têm noção? Que cada fase do ciclo existe. A que tá mais introspectiva, a que tá querendo, a que tá feliz, a que tá com libido alta, a que tá... Então, assim, quando eu entendo isso, quando eu trago isso para minha consciência, sabe? E eu entendo meu corpo, e eu entendo como ele tá falando comigo, aí a coisa muda de figura. Aí a coisa muda de figura, porque se eu tenho consciência, é mais fácil tanto eu dizer para o mundo, olha, pode parar. Eu não sou louca não, meu amor, eu sou cíclica. Eu tenho o meu jeito de fazer, eu tenho o meu jeito de realizar, eu tenho a minha forma de fazer acontecer. Isso é que eu tô falando, gente, é autoconfiança. É confiar em você. Eu entendo o meu corpo, eu confio em mim. Eu entendo que meu corpo tá me dizendo algo, tá se comunicando comigo, eu habito esse corpo. Eu habito esse corpo. E somente eu, por habitar ele, posso quebrar as crenças limitantes de culpa e de medo que eu carrego ancestralmente. Olha que oportunidade. Olha que oportunidade você que está me assistindo agora está tendo. Olha que coisa incrível. Coisas que a sua mãe e a sua avó não tiveram. Esse conhecimento que você está tendo aqui, que eu estou te passando agora, as mulheres da tua família certamente não tiveram acesso. Não tiveram acesso. Mesmo que de forma ancestral, de forma empírica, né, as mulheres, as nossas mães, as nossas vós nos ensinem sobre reza, sobre banho de assento, ainda é algo muito arraigado nessa culpa, né, cristã, nesses medos, enfim. Tá tudo certo, é o tempo dessas pessoas, tá tudo certo entre aspas, né? O tempo dessas pessoas. Mas olha que oportunidade incrível que nós temos agora, nesse tempo, nesse aqui e agora, de mudar essas crenças ancestrais que nós carregamos ancestralmente, desse medo do corpo, dessa falta de morada dentro de nós mesmas. Vocês estão ligadas nisso que eu estou dizendo? A falta de morada dentro de nós mesmas. Falta de morada naquilo que nós sentimos e somos. Estamos distanciadas. E a oportunidade é, eu conheço o meu corpo para habitá-lo. Conheço o meu corpo para entender como ele age, como ele funciona, o que ele me diz. Sabe? Eu entendo que, gente, eu vejo muitas mulheres que têm. Quando eu digo vejo muitas mulheres, gente, parece ser uma coisa absurda, geral os homens, né, genérica. Mas é porque são coisas muito comuns de ouvir nas mentorias e nos grupos, nos círculos. Essa coisa, sabe, tem uma enxaqueca quando eu tô na pré-menstrual. Quando eu tô menstruada, eu tenho uma enxaqueca. E aí a gente, como é que eu analiso isso? De uma forma muito fácil. E muitas vezes eu acerto, eu pergunto só assim, como é que você lida com como é que você lida com essa questão de estar ligada mais ao emocional? Como é para você estar mais ligada ao emocional? Você tem dificuldade de lidar com as suas emoções? Você prefere estar mais no racional ou você tem medo do emocional? Geralmente, essas mulheres que têm enxaqueca na menstrual e na pré-menstrual são pessoas que têm dificuldade de sair da mente. Tem dificuldade de ir para o corpo, tem dificuldade de sentir, tem dificuldade de olhar para dentro de si mesma. Elas querem estar sempre aqui, ó. Sempre aqui. No raciocínio, lógico, sabe? Sempre no masculino. Não quero sentir, não. Tem medo de sentir. Geralmente é em cima, eu vou em cima. Raras vezes isso não deu certo. Essa observação, não, essa pergunta não foi assertiva, não foi cirúrgica. Raras vezes. Por quê, gente? Por quê? O nosso corpo, ele comunica.
A sua cabeça dói porque o teu corpo está dizendo, porque você inconscientemente está dizendo, não quero menstruar, não. Ai, meu Deus do céu. Não quero sentir, não quero ficar intuitiva, não. Eu não quero ficar. Ai, não, quero continuar na ação, quero trabalhar, eu quero dar conta de tudo, eu quero ser produtiva, eu quero estar aqui, ó. Entendeu? Faz sentido? Vocês se veem isso que eu tô falando? Vocês se veem isso que eu tô falando? Me falem aí, por favor. Às vezes parece que somos testadas para fortalecer a nossa confiança. E cada fase vai passar, as cólicas não permanecem o ciclo inteiro. Tô amando tudo. Ai, massa, gente. Massa, Jéssica. Pois é, cara. Então, olhar para o nosso ciclo é nos habitar, né? Nos habitar é entender quem nós somos dentro do nosso processo. Então, como eu estava falando, voltando para a pré-menstrual. Pré-menstrual é essa limpeza. É isso que o corpo calou, isso que o corpo teve medo. Entenderam? E aí, na pré-menstrual, a gente libera, a gente solta. A pré-menstrual, gente, ela é o oráculo do ciclo menstrual. Escutem aí essa dica. A pré-menstrual é o oráculo. Prestem muita atenção no que acontece quando vocês estão na pré-menstrual. Prestem muita atenção. Porque é a fase em que o nosso corpo, ele não fala, não. Ele grita. Ele não fala, não. Ele berra. Vocês estão entendendo? É real isso. Eu não tenho nem medo disso que eu estou dizendo aqui. Porque é real. Observem a pré-menstrual. Porque na pré-menstrual, o nosso corpo, ele grita. Ele diz exatamente onde é que está doendo. O que está acontecendo. Ele mostra. Observem com quem vocês se irritam mais na pré-menstrual. Observem quais são as sensações que vêm na pré-menstrual. Vem sufocamento? Vem medo? O que vem na pré-menstrual? Quais são as sensações que vêm na pré-menstrual? Essas sensações, elas vão dizer muito do que acontece no teu ciclo inteiro. No teu ciclo inteiro. Sabe? Eu atendi uma mulher na consultoria que ela falou assim para mim, que ela, quando estava na pré-menstrual, ela tinha muita dificuldade de lidar com o marido dela. Né? Quando ela estava na pré-menstrual, ela tinha uma questão muito séria com o marido dela. Ela ficava insuportável com ele. E aí, ok, essa foi a primeira queixa dela. Eu fui conversando, e eu perguntei assim, como é que você lida, como é seu relacionamento? Me fale sobre o seu relacionamento. Ela falou que ele pressionava muito ela, que ele sufocava ela. Né? E aí só que ele era uma pessoa muito boa, era um marido muito bom, aquela coisa que a gente tem, né? Que as mulheres têm, assim, de achar que o homem, ele faz o mínimo, e o mínimo que ele faz é grandioso. Né? Ave Maria, só porque ele faz alguma coisa, ele é o super-herói das galáxias. E aí ela falou e tal, que ele era um marido muito bom, tá? Muito bom, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá, e aí como é que você sente a pré-menstrual? Não, na pré-menstrual eu não aguento nem olhar pra ele. Eu fico assim, querendo ficar longe dele. Eu falei, então tá, então a gente tem aqui uma explicação. Você fica assim porque ele sufoca você me respondeu. Ele sufoca você. Ele pode ser a melhor pessoa do mundo, mas ele te sufoca, ele te oprime. E na pré-menstrual você não aguenta, você não disfarça. É isso, gente. Por isso que eu digo que é um oráculo. Na pré-menstrual não há disfarce, tá? Não há disfarce. Se existe algo que te incomoda em determinada pessoa, em determinada situação, na pré-menstrual, vai explodir. Vai explodir. Então, ao invés de você ter ódio dessa fase, observe essa fase. Fique mais silenciosa, sabe? Fique mais silenciosa e observe quais são as emoções que estão ali vindo à tona. Lembra que eu falei que a pré-menstrual é a fase da limpeza emocional, do detox emocional? Então, se é a fase do detox emocional, vai vir à tona muita coisa para me pensar, para me observar. Entendeu? Então, é uma fase em que os nossos hormônios, eles estão baixando. Então, tá tendo ali, como eu falei para vocês, existe uma comunicação muito grande, né, entre os nossos hormônios, as nossas emoções, nosso ciclo menstrual, nosso ciclo hormonal. É algo muito forte. É como se fosse uma troca, realmente, né? Uma troca muito grande do que está acontecendo. Então, quando a gente entende isso,
as coisas realmente se transformam, né? Principalmente em relação à pré-menstrual. Eu só melhorei a minha pré-menstrual quando eu parei de tomar anticoncepcional, mas quando eu comecei a entender os meus padrões, a gente tem que olhar também para a nossa história, entender o que está por trás da nossa história, o que está por trás daquilo que a gente está colocando, daquilo que a gente está falando, o que vem ali, sabe? Então, isso é algo que eu quero que vocês pensem hoje, ao sair dessa live, tá? Vou falar aqui 3 dicas, 3 coisas que eu acho importantes para vocês começarem a pensar sobre o ciclo menstrual de vocês, certo? A primeira coisa, crie o hábito de se observar. Na live de amanhã, na aula de amanhã, eu vou trazer aqui 5 opções, não mentira, 4 opções de como você se observar. Muitas pessoas só dizem uma opção, que é você olhar pela mandala lunar e começar a observar o seu ciclo emocional e menstrual pela mandala lunar, a partir do calendário lunar. Porém, eu vou trazer aqui outras opções, tá? Outras ideias de como você se observar, porque algumas mulheres não conseguem pintar os negocinhos e fazer todo aquele negócio. Tipo, eu não consigo, eu prefiro me observar de outro jeito. E aí eu vou compartilhar com vocês a forma como eu observo o meu ciclo menstrual, como eu observo as minhas emoções, e vou trazer formas para pessoas diferentes. Nós somos diferentes. Então, cada pessoa vai ter que encontrar a sua maneira de observar o seu ciclo. Tá? Cada pessoa vai ter que entender como é que vai observar o seu ciclo, como é que vai sentir o seu ciclo. Porque nós somos diferentes, com histórias diferentes, com formas de observação diferentes. Então, se observar, criar o hábito de se observar, é uma grande forma de entender os seus padrões, quais são os ciclos viciosos que você vive. Todos nós vivemos ciclos viciosos, né? Os ciclos viciosos são a chave que geram as somatizações. Olha isso. E o que são as somatizações? São a forma de expressão do corpo daquela repetição. A gente começa a repetir aquele hábito, começa a repetir aquela coisa que não é boa, né? Aquela emoção, aquele medo, aquele sapo aqui na garganta. Começa a deixar aquilo cada vez mais forte. E aí o corpo vai expressar somatizando a partir de um adoecimento ou outra coisa. Então, criem um hábito de se observar. Esqueçam o hábito. Por que é tão mais fácil a gente criar hábitos que tiram a gente do nosso centro ou afastam a gente daquilo que a gente quer? Eu pergunto isso para vocês. Por quê? Que para você acaba sendo mais fácil fazer coisas que não são boas para você do que coisas que realmente te levam a algo. Então, quando você pensar que não dá tempo, você se observar, aí você pensa assim, opa, passei 1h30. Opa, passei 1h30 aqui olhando o feed. Vou sair do feed agora. E vou parar assim, 2 minutinhos, para poder olhar aqui o meu ciclo. Porque eu não posso parar 2 minutos para olhar meu ciclo, mas posso ficar vendo o povo dançando no aplicativo vizinho. Por quê? Por quê? Me responda. Por quê? E eu deixo aí, ó, ecoando a minha voz, perguntando por quê para você. Que na hora que você pensar que não dá tempo, você vai ouvir a voz da Sara assim, ó. Ai, mas você tava ali, né? Olhando no aplicativo. Ah, neném, você vai ouvir minha voz, viu? Na mente. Vou chegar, ó. Presta atenção. Então, crie o hábito de observar o seu ciclo para se conhecer, seu ciclo emocional menstrual. Observe a sua história. Ah, só uma coisa, sobre esse hábito de se observar, na aula de amanhã, eu vou falar sobre cada fase da lua, sobre cada fase do ciclo mais detalhadamente, para você começar a contar, né? Como entender a contagem de cada fase para você se observar. Eu vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Amanhã, na aula de amanhã. Segunda coisa, observe a sua história. Observe a história por trás daquilo que você está observando, daquilo que você está vendo no seu ciclo, tá? Na sua observação ali do ciclo menstrual. Não fique só focada no aqui e agora. Então, se você começar a observar o seu ciclo, vou dar um exemplo. E no primeiro ciclo de 28 dias, né? Primeiro ciclo menstrual que você se observa. Você percebe que você tem uma tendência a, sei lá,
negar o que as pessoas estão falando, sei lá, não, uma tendência egóica, assim, a não escutar as pessoas, não dar atenção, sei lá, alguma coisa assim, observe de onde vem isso, não fique só pensando e se julgando, não. A gente tem que aprender a julgar menos aquilo que a gente sente e entender mais. Então, não fique no julgamento. Comece a entender de onde é que está vindo aquilo. Por que eu faço isso? Será que onde é que isso aqui começou? Será que isso começou em tal momento? Será que isso fez por causa de tal coisa? Como foi que isso aqui começou? Isso é autoconhecimento. Tá? Isso é autoconhecimento. É você entender de onde está vindo aquilo, de onde surgiu. Lembra do sistema integrado que nós somos? Nós somos um sistema integrado. Nós não somos só o sintoma. Nós somos todo um sistema que influencia e nos leva para onde a gente está. É isso que eu quero que vocês saiam daqui, ó, pensando, tá? Então, observe a sua história. Observe o que está por trás das tuas decisões. Entendeu? O que está por trás das tuas decisões? O que é que vem aí? A sua ancestralidade, as suas crenças. Isso é a melhor forma de você começar a entender realmente, a se conhecer realmente. Tá bom? Show! Um beijo, gratidão. Tchau, gente. Boa noite.